Sou Francisco Canella, sou graduado em História pela Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com uma tese defendida cujo título é Entre o Local e a Cidade, Memórias e Experiências de Duas Gerações de Moradores da Periferia Urbana de Florianópolis. Eu já era professor aqui na UDESC e estava muito ligado ao tema porque eu vinha desenvolvendo extensão. Na verdade, desde antes de eu ingressar na universidade, eu já tinha contato com a realidade que eu pesquisei, que tem a ver com uma localidade que surgiu do movimento Sem Teto, do final início dos anos 90 ali, né? Entre 1990, 91, 92, e eu fiquei sempre em contato, primeiro apoiando o movimento, depois como professor desenvolvendo atividades de pesquisa e extensão ali no bairro Monte Cristo, em Florianópolis, né? Então dali que foi a minha atuação, era como professor universitário, mas também pesquisador e extensionista. Pois é, nesse período que eu comecei a desenvolver essas atividades de extensão, no final dos anos 90 para início do presente século, havia toda uma espécie de um refluxo na discussão de movimentos sociais urbanos, que foi onde eu desenvolvi minha dissertação de mestrado, que era sobre a organização de movimentos sociais, a partir de duas organizações, a UFECO, União Florianopolitana de Entidades Comunitárias, e uma organização mais ligada às periferias urbanas, que era uma comissão de organizações populares, né, na época puxada muito pelo padre Wilson Gros e a Ivone Peraça, né, que tinham todo o trabalho de uma proposição diferente de movimentos, né, com uma radicalidade maior, com enfrentamento maior com relação às políticas sociais. Mas nesse contexto ali no final da década de 90 e início do século, havia uma discussão que ela havia decaído muito nos meios acadêmicos dos movimentos sociais urbanos. Até porque houve uma certa, não digo uma paralisia, mas eles perdem a visibilidade e o protagonismo, até pelo contexto, né, neoliberal das políticas, foi o governo Fernando Henrique Cardoso e tudo. Há uma crise daquele protagonismo que havia sido muito forte nas décadas anteriores, né, até meados dos anos 90. Né. Então havia um núcleo muito ativo, mas também pesquisando um deslocamento da discussão muito mais para os atores, para as dimensões cotidianas e para outras dimensões organizativas que não propriamente dos movimentos sociais urbanos, que era o que me interessava mais naquele momento, né? Ela tenta fazer um recorte geracional em cima da questão da organização dos movimentos sociais urbanos. Eu me dedico a olhar uma localidade tentando perceber, a partir de trajetórias de vidas de duas gerações, como que se dá essa articulação dos moradores em iniciativas coletivas, né? E como isso tem a ver com o próprio desenvolvimento da cidade, né? Bem, eu já tinha muita inserção na localidade, eu conhecia muito as pessoas, na verdade, desde a formação dessa localidade que eu estou pesquisando, que é a Nova Esperança, que ela surge ali, uma localidade que surge com lutas, digamos assim, bem-sucedidas, com bons resultados, né, em termos de proposições próprias do que o movimento pretendia atingir, um movimento considerado vitorioso. E aí eu permaneço em contato, inclusive, com antigos atores, que articuladores desses movimentos. Eu continuo em contato com essas pessoas e já tinha um contato bastante grande. Então, o trabalho ele acaba tendo uma dimensão que ela assumiu uma dimensão muito etnográfica, né, de contato cotidiano, por conhecer muitos moradores e pegar uma temática que envolvia as trajetórias de vida e envolvia uma observação mais direta, mais próxima, um olhar mais de dentro da localidade, acabou sendo favorecido por isso, né, o fato de eu já ter esse tipo de contato e de inserção na localidade, né. Então ela foi feita a partir de observações cotidianas, de convivência, e aí eu vou mobilizar principalmente o recurso das entrevistas, né, com as pessoas para trabalhar com as trajetórias de vidas. Claro, análise também de documentos, de materiais de imprensa, tudo também, né, como suplementares, mas principalmente o recurso às entrevistas.
com pessoas com as quais eu já tinha bastante contato, né? A conclusão é que há uma dimensão muito forte a ver com transformações na cidade e numa cultura política dentro do país como um todo, que acabou conduzindo as pessoas a um foco cada vez maior nas suas vidas privadas. Você perde, há uma perda, uma dificuldade muito grande, embora outras formas de organização, que não mais aquelas de ações diretas dos movimentos, de mobilizações coletivas, de passeatas, de ocupação, outras formas, elas preenchem um pouco esse lugar e elas são ambíguas, porque por um lado elas acabam conduzindo as pessoas a soluções individualizadas dos seus problemas, mas por outro lado acabava sendo o espaço ainda possível de manter algum nível de articulação coletiva e manter alguma memória viva do movimento e das lutas. E isso era muito perceptível entre as gerações, né? As gerações procuram uma inserção no mundo do trabalho e elas não encontram mais nos espaços coletivos ali uma razão para uma militância maior, até pelas próprias dificuldades dos movimentos obterem melhorias coletivas, embora muitas aconteçam, embora ainda acontecesse, né? Comparado com outras localidades, há um efeito ainda, há uma presença ainda, né, desse passado nos antigos moradores e em algumas jovens lideranças da localidade, né? Eu precisava, na verdade, como eu estava acompanhando as trajetórias, eu estava tentando entender essa dimensão a partir da articulação local. Era um tempo para entender um pouco mais o contexto mais amplo da cidade como um todo e das outras organizações, né? E aquele problema do limite, você trabalhar numa dimensão local, você cair às vezes numa análise um pouco fragmentada. E essa foi uma dificuldade. Embora não fosse essa a perspectiva teórica, né? Eu percebo a ideia do local como parte de uma totalidade onde eu posso explicar, inclusive, uma realidade não só da cidade, como de um país a partir de uma dimensão local. Mas eu precisava também de uma inserção maior. Eu me ressenti, porque como eu fui fazer um doutorado no Rio de Janeiro, se eu fosse fazer a pesquisa hoje, eu tentaria ficar morando um tempo lá. Acho que teria me ajudado se eu tivesse uma inserção maior, mais cotidiana, né? E o afastamento por um período de 1 ano e meio, 2 anos, ele prejudicou um pouco. Isso foi uma dificuldade, né? Digamos assim, maior, né? E eu acredito que esse tema ele tem sido muito pesquisado, né? Eu acho que é muito importante fazer um trabalho de recuperação, de revisão desse material, que precisaria de digamos assim, de redes maiores de pesquisadores para conseguir juntar mais essas pesquisas, essas conclusões de estudos locais que são muito importantes, e a maioria deles eu acho que conseguem fazer uma articulação, né, com uma perspectiva mais ampla, né, mais macro social do fenômeno, né? Eu acredito que ele tem evoluído muito em percepção de algumas dimensões que, para quem se preocupa com a questão de atores coletivos, de movimentos sociais urbanos, elas são ainda muito incompreendidas, que ainda há toda uma linha de sombra, né? Por exemplo, o programa onde eu desenvolvi o meu trabalho é um programa que ele surge a partir uma linha de pesquisa que surge a partir de movimentos sociais urbanos, mas vinha incorporando, era uma linha chamada Movimentos Sociais e Religião, porque é uma dimensão extremamente importante, uma dimensão cotidiana que a gente pouco tem entendido, né? Dentro do país hoje. Um dos desafios é entender a utilização política que se faz de determinados setores que caminham na direção do fundamentalismo religioso. Por que isso atrai tanto, né, e mobiliza tanto e cria toda uma capilaridade social, inclusive hoje sendo utilizada por setores de extrema direita, né? É uma coisa muito pouco compreendida. E mergulhar nessas dimensões cotidianas, a partir de estudos mais focados na localidade, focados no próprio indivíduo, na percepção de trajetórias individuais, eles têm sido, acho que, muito válidos no sentido de ter uma compreensão de uma dimensão macro-sociológica aí do país. Eu acredito que esse é um viés bastante importante, né? E eu acho que houve também uma retomada muito grande também de estudos de movimentos na luta pela moradia, pela própria questão hoje do problema das metrópoles brasileiras, né, e mesmo cidades médias que vão vivendo contradições urbanas, né, sobre políticas neoliberais aí que são cada vez mais agudas. Então há uma retomada também desses estudos dos atores coletivos, como movimentos sem teto, movimentos de luta por moradia, né? Tem sido algo bastante
interessante hoje, né? Eu acredito que eu retomaria da mesma forma, tentando olhar trajetórias de vida, mas talvez focando em alguns fenômenos como essa dimensão da religiosidade e outra a dimensão hoje do trabalho também, né? Da questão de processos de escolarização, relação com escola, quer dizer, com essas agências de socialização, né, que formam, são fundamentais na trajetória de um indivíduo, mas também eu daria uma atenção maior a essa dimensão religiosa. E eu acho que é muito mais assim um investimento, né, em mais recursos para pesquisa e pós-graduação, né, que as pessoas têm consciência da necessidade de estar se articulando de uma maneira mais intensa com outros pesquisadores no mesmo campo, né, e isso seria muito importante para você trabalhar com pesquisas mais coletivas, né, criar mais redes de pesquisadores em torno do mesmo tema, né. A gente tem uma tradição no Brasil de trabalhos muito autorais e muito individualizados e pouco compartilhados em equipes, em redes de pesquisadores maiores dentro de tema. Eu acredito que isso ajudaria muito, né, se a gente tivesse, mas é claro que isso, né, implica em ter mais recursos para equipar laboratórios, para pesquisas, para ter, por exemplo, você não trabalhar tão sozinho. Na minha tese de doutorado eu trabalhei sem nenhum bolsista, sem nenhum apoio, a não ser os apoios anteriores que me ajudaram muito, né, porque, como eu disse, foi um acúmulo de experiências de estudos anteriores, né, mas muitas vezes essa pesquisa solo, 3, 4 anos, às vezes é um tempo pequeno se você não tem uma boa equipe e bastante espaços de interlocução de pessoas pesquisando o mesmo tema, né. Acho que, por um lado, você tem que refinar a sua metodologia, né, principalmente essa questão da revisão de literatura, né, você conseguir olhar muito as suas fontes, ver o que já tem produzido na área, né, e isso requer muito rigor, muito trabalho e muito método, né, para não chover no molhado, não pesquisar o que já foi pesquisado ou incorrer, às vezes, dentro de um novo tema, de uma nova realidade, você incorrer né, você acabar se repetindo, né? Então, eu acho que esse é um conselho. E outro, dentro do tipo de proposta de pesquisa que eu tenho, é a questão do trabalho mais inserido, né? Você tem que ter convivência nesse tipo de pesquisa, né? Você precisa ter uma inserção maior com os próprios atores, uma relação colaborativa e mais participativa, né? Claro, com todos os cuidados metodológicos que isso vai requerer, né? Eu aconselharia muito essas duas coisas, né? O rigor metodológico nas revisões, no recorte do objeto e uma inserção maior junto a essa realidade que você vai pesquisar, né? Essa questão de ciclos, eu trabalhei muito com conjunturas específicas, né? Quer dizer, momentos em que, né, não é uma relação causal, né? Eu não estava dizendo assim, olha, aqui você tem efetivamente um movimento com início, meio e fim, né? Você tem uma continuidade de um processo de transformação, né? Mas eu chamei de ciclos momentos em que você tem uma visibilidade coletiva maior na cidade, com uma articulação maior de atores em torno da questão da luta por moradia, né? Então eu identifiquei um período que vem muito ali naquela continuidade da conjuntura, de uma conjuntura de lutas que vem lá do final dos governos militares, né, e do contexto de redemocratização do país. Depois um outro movimento em que de forma mais espontânea começam a aparecer alguns momentos aqui a partir de 2010 e depois uma explosão aqui no período bem mais recente agora, já no final da década anterior, né? São momentos em que aquelas contradições, aqueles problemas, eles perpassam, eles têm uma continuidade na cidade, mas tem algum momento em que eles aparecem e conseguem articular, adquirir visibilidade na cena coletiva, na cena pública coletiva, dentro da esfera citadina, e mobilizando um conjunto maior de atores em torno, não como demandas apenas localizadas ou conflitos particularizados e com pouca visibilidade, com pouco protagonismo na cidade, né? Foi isso que eu coloquei, né, como ciclo. E como perspectiva de análise, eu acredito que tenha que continuar entendendo melhor o processo de desenvolvimento da cidade e compreender mais esse processo de quem são esses atores. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque, claro, quando você tem ali um processo que tem, por exemplo, uma ameaça de uma remoção de policial, uma ação de despejo, você organiza ações coletivas, elas vêm, né? Mas como manter isso e dar um salto de qualidade no sentido de constituir um ator político efetivo na cidade, discutindo todas as suas contradições, pensando a cidade como um todo?
e pensando aí a questão, né, da moradia dentro disso, né? E aí eu acho fundamental compreender melhor quem é esse sujeito, quem é esse ator. Quem são essas pessoas do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico. É uma população muito migrante, compreender os processos migratórios, acho que é uma questão extremamente importante, né? Por que estão migrando do interior para cá, ou de outros estados, de outras regiões para cá? Quem são essas figuras? O que elas estão trazendo? Que processo estrutural que tem por trás disso, né? Eu acho que é um desafio bastante importante fazer essa articulação, entender todo esse processo que constitui esses atores tremendamente vulneráveis, precarizados, né, nesse contexto, né. Só chamar a atenção para a importância de fazer essas articulações, né, de um plano micro, né, da realidade cotidiana, do compreender o ator de uma forma mais individualizada com os processos estruturais que estão por trás, né, fazer uma articulação entre o micro e o macro como chave explicativa, né, para compreender melhor esses processos.